Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico. Dando prosseguimento, nós obtivemos durante a última aula a seguinte expressão: o vetor força elétrica total atuando sobre um dipolo elétrico. E nós sabemos, com base no eletromagnetismo clássico e nas modestas aulas ministradas sob o contexto do nosso curso, intitulado Eletromagnetismo Clássico, ou eletrodinâmica clássica, nós mostramos que o dipolo elétrico, como o próprio nome sugere, é composto de duas estruturas massivas, duas estruturas clássicas, dotadas de massa e de carga elétrica, uma com carga elétrica mais que e outra com carga elétrica menos que, formando então o polo negativo e o polo positivo do dipolo elétrico. Consideramos também em aulas anteriores que este referido dipolo elétrico é submetido à influência ou permanece ou é posto sob influência de um campo eletromagnético, de um campo elétrico do tipo, um campo elétrico clássico do tipo constante no tempo e não uniforme no que concerne às coordenadas espaciais, x, y e z, no caso das coordenadas cartesianas. Então, nós mostramos que a expressão que define essa força elétrica atuando sobre o referido dipolo elétrico é dada pela carga elétrica, uma das propriedades clássicas da matéria, não é? Da estrutura material. Aqui escrito nós temos vetor R subíndice mais menos vetor R subíndice menos, entre parênteses, com produto escalar, relacionando-se com o operador nabla. O operador nabla escrito, ou cujas derivadas parciais são escritas em termos das coordenadas x', y', z', daí permitir-nos escrever R, vetor R sobre índice linha, e então este produto escalar configura-se efetivamente como uma espécie de operador diferencial parcial, e esse operador diferencial parcial atua sobre o campo elétrico. Vamos aqui colocar sobre o campo elétrico, esse campo elétrico com dependência funcional em R sobre índice linha, e tão logo calcule-se, aplique-se o operador nabla sobre o referido campo elétrico, nós podemos tranquilamente, sem qualquer perda de generalidade, substituir o R sobre índice linha pelo vetor R. E isso é necessariamente um resultado aproximado, uma vez que nós estamos considerando uma espécie de truncamento da expansão em série infinita de Taylor do campo vetorial do campo elétrico, e esse truncamento ocorre até a ordem 1 no que concerne à aplicação do operador nabla. Muito bem, esta é a expressão. Nós já sabemos, com base em aulas anteriores, né, de que o R subíndice menos é igual a menos 1 multiplicado pelo vetor R subíndice mais. Recordando, o R subíndice menos indica a posição tridimensional da carga elétrica, da estrutura material dotada de carga elétrica negativa, ao passo que o R subíndice mais, analogamente, indica a posição tridimensional de uma estrutura material dotada de carga elétrica positiva, ambas compondo, então, constituindo o dipolo elétrico. Muito bem, então, nós sabemos que o R subíndice menos é igual, é definido, nós mostramos em gráficos anteriores, como o vetor D dividido por 2, aqui menos 1, multiplicado pelo vetor D dividido por 2. Aqui o R subíndice mais é escrito como vetor D dividido por 2, conforme gráficos apresentados em aulas anteriores, de modo que nós podemos escrever o vetor R subíndice mais menos o vetor R subíndice menos como vetor D dividido por 2 menos 1 vetor D dividido por 2. Então, é possível escrever vetor D dividido por 2, menos 1 multiplicado com menos 1 é mais 1, vetor D dividido por 2, e o resultado é o próprio vetor D. Então, essa operação gera o próprio vetor D. Muito bem, então aqui nós temos
assim a possibilidade de escrever este termo entre parênteses como a força total aplicada, aplicada pelo campo externo clássico, pelo campo elétrico externo clássico sobre o dipolo elétrico, isso é carga elétrica Q, vetor D e produto escalar com o operador nabla escrito em termos de R sobre índice linha ou calculado em termos de x', y', z', aplicado em seguida sobre o campo elétrico R sobre índice linha e após, então logo aplique-se o operador, teremos R sobre índice linha igual a R. Pois bem, então aqui aproximadamente, não devemos esquecer, trata-se de uma série infinita de Taylor truncada até a ordem 1, de modo que nós temos, nesse caso, a possibilidade de usufruir da definição do momento de dipolo elétrico. Esse momento de dipolo elétrico nós definimos em aulas anteriores como carga elétrica vetor D. Esta quantidade é denominada vetor momento de dipolo elétrico. Muito bem, então nós podemos reescrever esta força total em termos do momento de dipolo elétrico e o faremos durante a próxima aula. Muito obrigado a todos.